A Serra Catarinense não perdoa. Naquela noite, ela não sussurrava, ela rugia. A pior nevasca da década descia como um sudário branco sobre as terras altas, apagando estradas, derrubando linhas de energia e isolando qualquer alma teimosa o suficiente para chamar aquele lugar de lar. Para Arthur, um homem que já havia comandado impérios e agora se agarrava a uma única fazenda hipotecada, o isolamento era um velho conhecido. A amargura, uma companheira constante. O som do vento era apenas o eco de suas próprias perdas, um lamento furioso que a natureza entoava em seu lugar. Ele não esperava nada daquela noite, exceto o frio e o silêncio que se seguiria quando a tempestade finalmente se cansasse. O mundo lá fora já o havia esquecido. A nevasca apenas tornava esse esquecimento oficial, tangível, uma parede de gelo e fúria entre seu presente e seu passado. O coração de ferro da fazenda estava falhando. O gerador, um monstro de diesel velho e barulhento, tossia e engasgava na sua cabana de alvenaria, ameaçando mergulhar a casa na escuridão e no frio mortais que se aglomeravam do lado de fora. Para um homem que perdera tudo por uma traição, a ideia de perder até mesmo a luz para a força bruta da natureza era uma afronta final. Cada falha do motor soava como uma zombaria, um lembrete de sua vulnerabilidade. Ele vestiu o casaco pesado, o tecido grosso, um escudo frágil contra a navalha do vento. Sair não era uma escolha, era uma necessidade, um ato de teimosia contra o colapso. O calor, a luz, a última centelha de ordem em meio ao caos dependia daquele motor cansado e da disposição de um homem ainda mais cansado para mantê-lo funcionando. Foi então que ele ouviu. Não era o vento, nem o gemido das árvores, nem o estalar do gelo. Era um som alienígena naquela sinfonia de desolação. Um baque surdo, metálico, cortado quase que instantaneamente pela cortina de neve. Um som que não pertencia à montanha. A maioria o ignoraria, o descartaria como um truque da tempestade. Mas a desconfiança, a única herança que sua antiga vida lhe deixara, era um sentido apurado. O que seria capaz de perfurar o rugido do mundo com um barulho tão final? A hesitação durou um segundo. O instinto, forjado em salas de reuniões onde tubarões se devoravam, gritou que qualquer coisa fora do comum era uma ameaça ou uma oportunidade. Naquela noite, sob o peso do céu, ele sentia que a diferença entre as duas era perigosamente pequena. A jornada até o velho muro de pedras que marcava a divisa de suas terras era um ato de pura insanidade. A neve já passava dos joelhos e o vento transformava cada floco em um projétil de gelo. O facho de luz do seu lampião era uma esfera trêmula e frágil, devorada pela escuridão a poucos metros de distância. Por que ele estava fazendo aquilo? A pergunta ecoava em sua mente a cada passo. Era o resquício de um código de honra que ele pensava estar morto? Ou apenas a curiosidade de um homem recluso, faminto por qualquer evento que quebrasse a monotonia de sua penitência autoimposta? A verdade é que o som representava uma variável, uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça de seu exílio. E Arthur, o ex-milionário que construiu sua fortuna prevendo variáveis, não conseguia simplesmente dar as costas. O muro de pedras era uma espinha dorsal de granito escuro contra a brancura infinita, uma cicatriz de tempos mais antigos, quando as divisas eram feitas com as próprias mãos. E ali, aninhado contra ele como um animal ferido, estava a fonte do barulho. Um carro. A forma escura e moderna era uma blasfêmia contra a paisagem atemporal. À frente estava amassada contra as pedras, um dos faróis ainda piscando fracamente, um pulso moribundo em meio à morte branca. A neve já começava a cobri-lo, seus contornos suavizados pelo manto frio, ameaçando transformá-lo em apenas mais um monte indistinguível na paisagem.
Quem, em sã consciência, se aventuraria por aquela estrada esquecida na pior noite da década? A pergunta pairava no ar gelado, carregada de um pressentimento sombrio. Cada passo em direção ao veículo era um passo em direção a um problema que ele não queria. Arthur sentia isso nos ossos. Sua vida era um delicado equilíbrio de rotina e isolamento, uma fortaleza construída para manter o mundo à distância. Aquele carro era uma violação, um convite para o tipo de caos que ele havia jurado deixar para trás. Por um instante, ele considerou voltar, fingir que não viu nada, deixar que a neve cuidasse do assunto, em como ela cuidava de tudo naquela serra. Mas o piscar do farol era como um batimento cardíaco fraco, uma súplica silenciosa que seu cinismo não conseguia ignorar completamente. Ele não era mais o homem que já fora, mas talvez, apenas talvez, ainda não fosse o monstro que temia ter se tornado. A mão enluvada alcançou a maçaneta congelada da porta do motorista. A porta se abriu com um protesto rangente, e o interior do carro parecia ainda mais frio que o mundo lá fora. Recostada contra a janela do passageiro estava ela, uma mulher. O cabelo escuro contrastava violentamente com a palidez de sua pele. Uma pele de porcelana que já começava a adquirir um tom azulado nos lábios e nas pontas dos dedos. Ela usava o uniforme de uma enfermeira, a insígnia de cuidado e compaixão, agora um símbolo irônico de sua própria condição desesperadora. Estava quase inconsciente. A respiração uma névoa frágil e intermitente no ar gelado. Não havia sangue. Não havia ferimentos visíveis do acidente. O inimigo aqui não era o impacto, mas o frio implacável que estava, silenciosamente, roubando o calor de seu corpo, célula por célula. A hipotermia era um ladrão sutil, e o tempo dele estava se esgotando. Naquele momento, algo mudou dentro de Arthur. O fazendeiro recluso, o ex-milionário amargurado, desapareceu. Em seu lugar, ressurgiu um instinto que ele não sentia há anos, o instinto protetor. A vulnerabilidade dela era tão absoluta, tão total, que quebrou as barreiras de sua apatia. Ela não era um problema, era uma vida. A única pergunta que importava agora era como tirá-la dali. Como levá-la através da tempestade de volta ao calor frágil de sua casa? Como reacender a chama que o frio estava tão determinado a apagar? Ele trabalhou com uma eficiência focada, seus movimentos precisos, cortando o cinto de segurança com a faca que sempre carregava, envolvendo-a em um cobertor de emergência que encontrou no porta-malas. A corrida contra o tempo havia começado. Ele contra a serra. Ele contra a morte. Carregá-la de volta era uma provação. O peso dela, embora pequeno, era um fardo adicional em sua luta contra a neve e o vento. Cada passo era uma batalha. A luz do lampião balançava descontroladamente, projetando sombras dançantes que transformavam a paisagem familiar em um território hostil e desconhecido. Ele podia sentir o frio dela através de suas próprias roupas. Uma frieza que parecia sugar seu próprio calor corporal. Ele falava com ela, palavras de encorajamento que eram mais para si mesmo do que para a mulher inconsciente em seus braços. Promessas de fogo, de calor, de segurança. Promessas que ele não tinha certeza se poderia cumprir. A fazenda parecia a quilômetros de distância, um farol inatingível em um oceano de gelo. Mas ele não podia parar. Parar era morrer, para ambos. Antes de iniciar a árdua jornada de volta, enquanto ajustava o corpo inerte de Clara em seus braços para encontrar um equilíbrio melhor, seu olhar recaiu sobre o ponto de impacto no muro. A batida do carro não havia apenas trincado as pedras. Havia deslocado uma delas, uma grande laje de granito que parecia ter sido assentada de forma diferente das outras. Atrás dela, a escuridão não era sólida. Havia uma cavidade, um pequeno compartimento retangular que não fora obra do acaso ou do tempo, mas da intenção. Uma toca secreta, escondida à vista de todos por décadas,
talvez séculos. E dentro dela, protegida da umidade e do esquecimento, repousava uma caixa de metal. Pequena, escura, sem fechadura visível, selada não apenas por uma tampa, mas pelo peso da história. Por um momento, o mundo pareceu parar. O uivo do vento se tornou um zumbido distante. A mulher congelando em seus braços, a caixa misteriosa a seus pés, vida e segredo, passado e presente. Uma escolha impossível se apresentou a ele na fúria da nevasca. Deixar a caixa para trás seria a decisão sensata. Sua prioridade era a vida humana, a urgência de chegar ao abrigo. Mas aquele objeto o chamava. O instinto, o mesmo que o fez investigar o som, agora gritava que aquela caixa e aquele acidente não eram coincidências. Havia uma conexão, uma linha invisível que unia o destino daquela mulher àquele segredo de metal. Ignorá-la parecia um risco ainda maior do que pegá-la. Que verdade inconveniente alguém se daria ao trabalho de esconder com tanto cuidado dentro de uma muralha de pedra? A decisão foi tomada em um piscar de olhos. Com um esforço monumental, ele se ajoelhou, acomodando Clara cuidadosamente sobre os joelhos para não deixá-la cair na neve. Com a mão livre, ele enfiou o braço no buraco frio e úmido. Os dedos enluvados se fecharam ao redor do metal gelado. A caixa era pesada, densa, seu conteúdo um mistério sólido. Ele a puxou para fora e, sem tempo para examiná-la, enfiou-a dentro de seu casaco, o metal frio pressionando contra seu corpo. Agora ele carregava 2 fardos, o peso de uma vida e o peso de um segredo. Um exigia calor e cuidado imediatos. O outro, respostas que poderiam ser mais perigosas do que qualquer tempestade. Enquanto se levantava, sentia que o equilíbrio de seu mundo isolado havia sido permanentemente quebrado. A chegada de volta à casa da fazenda foi um triunfo da vontade sobre a exaustão. Ele colocou Clara na frente da lareira, o fogo crepitante começando sua lenta batalha contra a hipotermia. A casa, antes um refúgio de sua amargura, agora se transformara em uma enfermaria de emergência. Enquanto ele trabalhava para salvar a vida dela, trocando suas roupas molhadas por cobertores secos e preparando bebidas quentes, a caixa de metal estava sobre a mesa de carvalho, uma presença silenciosa e ameaçadora. Sua superfície escura parecia absorver a luz da sala, um pequeno buraco negro de perguntas não respondidas. O que conectava aquela enfermeira a um segredo enterrado em um muro de pedras na divisa de sua propriedade? Salvar sua vida era apenas o começo. Ele sabia que descobrir a verdade era o próximo passo inevitável. E com essa verdade vinha uma sensação crescente de perigo. Acidentes acontecem, especialmente em noites como aquela. Mas segredos enterrados são deliberados. Alguém escondeu aquela caixa. Alguém poderoso o suficiente para querer que ela nunca fosse encontrada. E agora, ela estava em sua posse. A mulher que ele salvara. Era ela a guardiã do segredo. Ou apenas uma peça inocente em um jogo muito maior. Enquanto o vento uivava lá fora, um novo tipo de tempestade começava a se formar dentro daquelas 4 paredes. Uma tempestade de intriga, conspiração e uma ameaça que, ele suspeitava, faria a nevasca parecer uma brisa de verão. A pergunta não era mais se sua vida iria mudar, mas quão violentamente ela seria arrancada de seu controle. O que ele fez depois não foi apenas salvar uma vida, mas desencadear um destino. Arthur se depara com um dilema que transcende a neve e o aço. Ele segura em suas mãos uma vida que precisa ser salva e um segredo que pode ser a chave para sua própria redenção ou sua destruição final. Proteger a mulher significa se expor, mas abrir a caixa significa convidar para sua casa um perigo que ele não pode medir. É uma encruzilhada onde a honra e a sobrevivência colidem, e a sua opinião é crucial. Se estivesse no lugar dele,
isolado do mundo e com o passado batendo à sua porta. O que você faria primeiro? Garantir a segurança da testemunha inconsciente ou tentar descobrir o conteúdo da caixa que pode explicar por que ela estava lá em primeiro lugar? Qual instinto falaria mais alto, o de protetor ou o de estrategista? Deixe sua teoria nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para descobrir qual caminho ele irá tomar. A decisão foi tomada, não pela lógica, mas por um imperativo mais antigo, a vida antes do segredo. Arthur dedicou-se à tarefa de salvar Clara com uma concentração que não empregava desde que comandava negociações multimilionárias. Ele a despiu das roupas frias e úmidas com um respeito impessoal, envolvendo seu corpo frágil em cada cobertor que possuía. O calor da lareira era uma arma, a fricção de suas mãos em seus pés e braços, uma batalha contra o gelo que se infiltrara em suas veias. Cada tremor que percorria o corpo dela era um sinal de vida, uma pequena vitória na guerra silenciosa travada no chão de sua sala de estar. A caixa de metal continuava sobre a mesa, uma sentinela de ferro aguardando seu momento, mas ele a ignorou. Naquele instante, apenas o pulso fraco da mulher sob suas mãos importava. Um fio de vida que ele se recusava a deixar arrebentar. Então, um som, um murmúrio escapou dos lábios azulados dela. Um fiapo de voz no silêncio da casa. Não era uma palavra clara, mas um nome ou algo que soava como um Bastos. A caixa. O som se perdeu em um gemido. E seus olhos se agitaram sob as pálpebras, vislumbrando pesadelos que ele não podia ver. Arthur congelou. O nome ecoou na câmara de suas memórias com a força de uma detonação. Bastos, seu antigo sócio, o arquiteto de sua ruína, o predador que o havia deixado com nada além daquela fazenda e das cinzas de seu nome. A conexão estava feita. Não mais uma suspeita, mas uma certeza cortante. Aquela mulher, aquele acidente, aquela caixa, tudo estava entrelaçado com o fantasma de seu passado. Um fantasma que, ao que parecia, era feito de carne, osso e uma crueldade sem limites. A urgência mudou de natureza. Salvar a vida dela não era mais o suficiente. Agora, ele precisava salvar a ambos da ameaça que aquele nome representava. A caixa não era mais apenas um mistério. Era uma arma em potencial ou uma sentença de morte. Deixando Clara envolta nos cobertores, o mais próximo possível do fogo, ele se virou para a mesa. A apatia e a hesitação haviam se evaporado, substituídas por uma determinação fria e cortante. Ele precisava saber o que estava ali dentro. Precisava entender a geografia do campo de batalha em que sua casa acabara de se transformar. Cada segundo de ignorância era um luxo que Bastos certamente não lhe concederia. Ele pegou a caixa, seu peso parecendo ter aumentado exponencialmente nos últimos minutos, e a levou para a sua pequena oficina nos fundos da casa. O aço revelaria a verdade. Não havia fechadura, nem dobradiças visíveis. A caixa era uma única peça de desafio, selada por solda ou por um mecanismo interno engenhoso. Arthur não tinha tempo para sutilezas. Ele aprendeu em uma morsa de bancada, o metal rangendo em protesto. Ele pegou um esmeril. As faíscas explodiram na penumbra da oficina, um jato de luz violento e efêmero que iluminava seu rosto concentrado e a névoa de sua respiração no ar frio. O barulho era ensurdecedor, um grito metálico que parecia um sacrilégio contra o silêncio imposto pela nevasca. Era um ato de profanação, de força bruta, contra um segredo guardado com esmero. Ele não estava apenas abrindo uma caixa, estava arrombando um cofre. Um túmulo de verdades que alguém havia se esforçado muito para manter enterradas para sempre. Finalmente, com um estalo final e um gemido de metal torcido, uma das bordas cedeu. Usando uma talhadeira e um martelo, ele forçou a tampa, que se abriu com relutância. O cheiro que emanou de dentro era de papel velho e mofo,
o perfume do tempo aprisionado. Por um instante, uma pontada de decepção o atingiu. Onde ele esperava o quê? Provas de um crime óbvio? Dinheiro? Ele encontrou apenas documentos. Dezenas deles, amarrados com um barbante desbotado. Havia um livro-caixa de capa dura e grossa, escrituras de terra amareladas pelo tempo, contratos com assinaturas em tinta desbotada. Parecia o arquivo morto de um cartório esquecido, não o tesouro de um pirata. O que aquilo poderia significar? Seria possível que ele tivesse arriscado tudo por uma pilha de burocracia inútil? Ele levou os documentos para a luz da sala, espalhando-os sobre a mesa de carvalho. E então ele viu. O nome de Bastos estava em toda parte. Em contratos de compra e venda com valores irrisórios, em acordos de empréstimo com juros abusivos, assinados por fazendeiros cujos nomes ele reconhecia, homens que haviam decidido vender suas terras para o império crescente de Bastos anos atrás. O livro-caixa não era de contabilidade. Era um registro meticuloso de extorsão, uma crônica de como a força e o medo haviam sido usados para construir uma fortuna. E a caligrafia, ele a reconheceria em qualquer lugar. Era a letra de seu próprio pai, um homem que Bastos havia empregado como contador décadas atrás, antes de se tornar sócio de Arthur. Seu pai não fora cúmplice, ele fora a primeira testemunha. E então, no fundo da caixa, envolta em um pano de veludo, estava a peça final, a escritura original da sua própria fazenda. Não a cópia que o banco e os advogados de Bastos haviam usado contra ele, mas o documento primordial, com o selo e a assinatura de seu avô. Ao lado dela, uma confissão assinada e datada por seu pai, detalhando como Bastos o forçara a criar uma segunda contabilidade e a falsificar a transferência de terras que serviria como base para o golpe que, anos mais tarde, o destruiria. Não fora uma traição nos negócios, fora um roubo planejado por mais de 20 anos. A fazenda em que ele se exilara, o último bastião de sua dignidade, na verdade nunca deixara de ser sua. Sua honra não estava perdida, fora roubada. E a prova estava ali, em suas mãos. A revelação foi tão sísmica, tão devastadora, que por um momento o mundo exterior deixou de existir. Havia apenas a sala, o fogo, os papéis e o peso de uma vingança adiada por uma vida inteira. Mas o mundo não espera pela epifania de um homem. Um som cortou o uivo da tempestade. Uma anomalia que seu cérebro, agora em alerta máximo, registrou instantaneamente. Não era um trovão, nem a queda de uma árvore. Era um som grave, mecânico e persistente. O ronco de motores a diesel, onde nenhum motor deveria estar. E então, um clarão varreu a janela, um facho de luz branca e potente que atravessou a cortina de neve, pintando a parede da sala com sombras fantasmagóricas antes de desaparecer. Eles não estavam mais sozinhos. A tempestade havia trazido visitantes. O tempo para pensar havia acabado. O tempo para reagir era agora. Em um único movimento fluido, Arthur varreu os documentos da mesa, enfiando-os de volta na caixa de metal. O cinismo e a amargura que o definiram por anos se calcinaram, transformando-se em algo muito mais duro e perigoso. Propósito. Ele correu pela casa, apagando o lampião, deixando apenas a luz bruxuleante da lareira. De cima de um armário, ele puxou um rifle de caça antigo, uma relíquia de seu pai. Verificou a câmara, os movimentos eficientes e instintivos. O homem que havia sido caçado nos jornais e nos tribunais agora se tornava o caçador em seu próprio território. A fazenda não era mais sua prisão, era seu campo de batalha, e ele conhecia cada centímetro dele. Ele se esgueirou até a janela, afastando uma fresta minúscula na cortina. Lá fora, na entrada de sua propriedade, 2 SUVs pretos e imponentes estavam parados,
seus motores ainda ligados, as luzes agora apagadas para se fundirem com a escuridão. Não eram veículos da polícia, nem da Defesa Civil. Eram máquinas de intimidação. As portas se abriram e 4 figuras emergiram, vestidas com roupas escuras e táticas, movendo-se com uma eficiência calma e profissional que gelou o sangue de Arthur. Eles não pareciam uma equipe de resgate preocupada com uma enfermeira desaparecida. Pareciam um esquadrão de extermínio chegando para conter um vazamento. O pretexto de ajudar nas buscas era uma farsa transparente. Eles vieram pelo que estava na caixa e por quem a encontrou. O quebra-cabeça se montou em sua mente com uma clareza terrível. Bastos. Ele devia saber que a enfermeira cuidava de alguém ligado a ele. Alguém que talvez soubesse demais. Ele devia saber da rota dela. Uma rota que passava perigosamente perto da única propriedade que ele nunca conseguiu subjugar completamente. O acidente não foi o gatilho. O desaparecimento de Clara foi. Bastos não podia arriscar que a polícia encontrasse o carro, o muro, a caixa. Ele não podia arriscar que a história de seu pai viesse à tona. Então, ele usou a nevasca como sua aliada, enviando seus cães de caça sob o disfarce de uma operação de busca e resgate. Eles não estavam lá para encontrar Clara. Estavam lá para garantir que nem ela, nem a caixa, nem qualquer testemunha ocular vissem o nascer do sol. Os homens não avançaram em linha reta. Eles se separaram, usando as árvores e a própria cortina de neve como cobertura, executando uma manobra de flanqueamento clássica. Um foi para o celeiro. Outro começou a circular em direção aos fundos da casa. Eram soldados, não capangas. Arthur observou, o cano do rifle frio em suas mãos, sentindo o laço se apertar. A mesma sensação de isolamento que antes lhe trazia um conforto amargo, agora era sua maior fraqueza. A nevasca que o protegia do mundo exterior agora o aprisionava com seus inimigos, abafando qualquer grito, tornando qualquer fuga impossível. Ele estava em uma ilha e os tubarões estavam circulando na praia, testando as defesas, esperando o momento certo para atacar. Um som atrás dele o fez girar. O rifle erguido. Era Clara. Ela estava sentada, apoiada nos cotovelos, os olhos abertos e arregalados de terror. Não mais delirante, mas consciente o suficiente para entender o perigo. O som dos motores, as sombras se movendo lá fora. Ela não perguntou o que estava acontecendo. Seu rosto dizia que ela já sabia. Eles te encontraram, ela sussurrou, a voz rouca. Eles me encontraram. A confirmação cravou a última peça no lugar. Ela não era uma vítima aleatória do destino. Ela era a mensageira, a guardiã fugitiva do segredo. E ele, ao salvá-la, havia se tornado o receptor involuntário. Agora, o destino de ambos estava selado junto com os documentos naquela caixa de metal. O instinto o levou ao telefone antigo na parede da cozinha. Ele pegou o fone. Silêncio. Mudo. As linhas estavam mortas, como ele suspeitava. Um corte deliberado ou uma consequência da nevasca. Não importava. O resultado era o mesmo. Não haveria chamada para a polícia, nem pedido de socorro para vizinhos distantes. Bastos havia pensado em tudo. Ele usara a fúria da natureza como uma arma, criando uma zona de silêncio, uma arena privada onde suas regras eram as únicas que valiam. Arthur colocou o fone de volta no gancho. A solidão era total. Era ele. A mulher aterrorizada que era sua única aliada e os segredos de um homem morto contra um pequeno exército do lado de fora da porta. A noite seria longa. Encarando a escuridão, Arthur sentiu algo que não sentia há muito tempo, o fogo da luta. Anos de reclusão haviam afiado seus instintos, não os embotado. Ele não era mais a vítima de uma traição. Era a última linha de defesa da verdade. Olhou para a casa, não como um refúgio, mas como um arsenal. As passagens estreitas, o porão com apenas uma entrada, o sótão com vista para todo o terreno. Ele havia perdido um império construído com vidro e aço.
mas talvez pudesse vencer uma guerra em uma fortaleza de madeira e pedra. O medo ainda estava lá, um nó frio em seu estômago, mas estava sob uma camada de algo mais forte, uma resolução forjada no fogo da injustiça. Eles vieram para apagar o passado. Ele lhes mostraria que o passado, às vezes, morde de volta. Arthur recuou da janela, a mente operando com uma velocidade que ele pensava ter perdido para sempre com a ferrugem da reclusão. Ele se ajoelhou ao lado de Clara, que o olhava com olhos que continham o universo inteiro do medo. Ele não tinha tempo para consolo, apenas para a verdade nua e crua. Eles não são uma equipe de resgate, ele disse, a voz baixa e firme, um contraponto ao rugido do vento. Eles são do Bastos, estão aqui por você e pela Caixa. Preciso saber de tudo e preciso saber agora por que ele a quer tanto e por que você a tinha. A pergunta não era uma acusação, mas um recrutamento. Naquele instante, eles deixaram de ser salvador e vítima para se tornarem os dois únicos soldados de um exército sitiado. E a informação era a única munição que possuíam. Com a voz trêmula, mas urgente, Clara desfiou a história. Ela era a enfermeira particular de um velho chamado Inácio, o antigo escriturário-chefe do pai de Arthur. Inácio, em seu leito de morte, atormentado pela culpa e pelo medo, revelou que guardara por décadas o livro caixa original e as provas que o pai de Arthur havia coletado. Ele era o plano de contingência, a última testemunha silenciosa. Sabendo que os homens de Bastos vigiavam sua casa, o velho confiou a caixa a Clara, com a missão de levá-la a um jornalista de confiança em Florianópolis. O acidente não fora um acidente. Um dos SUVs pretos a perseguira na estrada, forçando-a para fora da pista na curva traiçoeira perto do velho muro. Ela não tropeçou no segredo. Ela era a última guardiã desesperada. E sua fuga havia falhado na soleira da porta da única pessoa que poderia entender o seu verdadeiro valor. Uma batida, sólida, calma, ressoou pela casa. 3 toques na porta da frente. O som era tão normal, tão civilizado, que se tornava obscenamente aterrorizante no contexto da situação. O silêncio se seguiu, denso e pesado. Então, uma voz. Olá, aqui é da patrulha de resgate da Serra. Recebemos um chamado sobre um veículo acidentado. Estamos verificando as propriedades da região. O senhor está bem aí dentro? Poderia abrir, por favor? A voz era amigável, profissional, carregada de uma falsa preocupação que era mais fria que a própria nevasca. Era uma isca, um teste de protocolo. Eles queriam saber com quem estavam lidando. Se era um velho assustado que abriria a porta ou algo diferente. Arthur sentiu o gatilho do rifle sob o dedo, o metal gelado como a voz do outro lado da porta. A resposta de Arthur foi o silêncio, um silêncio desafiador, absoluto. Ele não se moveu, não respirou. Ensinou a Clara com o olhar a fazer o mesmo. O tempo se arrastou, cada segundo esticado como um fio de aço. Do lado de fora, a fachada de civilidade devia estar se esvaindo. Eles esperavam uma resposta, uma pergunta assustada, uma recusa em abrir. O silêncio total era uma variável que eles talvez não tivessem calculado. Significava que quem estava lá dentro sabia. Sabia quem eles eram e por que estavam ali. Na guerra psicológica que se desenrolava, o primeiro tiro de Arthur não foi de pólvora, mas de negação. Ele os negou o conforto de um diálogo, a previsibilidade de uma reação. Deixou-os do lado de fora, no frio, com nada além de suas próprias suposições e a crescente impaciência de seu mestre. A paciência dele se esgotou. A voz amigável desapareceu, substituída por outra, dura como granito e amplificada por um megafone. Arthur, sabemos que está aí. E sabemos que ela está com você. Não estamos interessados em você. Entregue a mulher e o pacote que ela carregava. Faça isso, e talvez você veja o sol nascer. Você tem 2 minutos para abrir a porta. Depois disso,
Nós mesmos a abriremos, e não seremos gentis. A ameaça era clara, direta, desprovida de qualquer subterfúgio. O jogo havia acabado. O cerco se tornara um ultimato. A fazenda não era mais apenas o cenário do confronto. Era o prêmio e o caixão em potencial. O nome dele, pronunciado por eles, soou como uma sentença, a confirmação de que seu passado não apenas o encontrara, mas viera para enterrá-lo de vez. 2 minutos, um cronômetro para o fim de seu mundo. Mas em vez de paralisia, o ultimato acendeu uma faísca de estratégia em Arthur. Ele não iria esperar o ataque, ele iria ditar o ritmo, gesticulando para Clara ficar. Ele se moveu como um fantasma para os fundos da casa, para a cozinha escura. Ali, uma porta levava a um pequeno alçapão para o porão de vinhos. E no porão havia uma velha manivela que controlava o sistema de irrigação do celeiro, agora congelado e inútil. Girar a manivela com força produziria um rangido metálico ensurdecedor, um som que ecoaria pelo terreno. Era um gambito. Um som alto e inexplicável vindo do celeiro os forçaria a dividir sua atenção, a questionar se havia mais alguém com ele, a hesitar. E a hesitação, ele sabia, era o primeiro passo para o erro. A resposta ao seu ardil não foi a hesitação que ele esperava, mas uma violência imediata e avassaladora. Assim que o rangido do celeiro cortou o ar, o som de vidro, se estilhaçando, explodiu na parte da frente da casa. Não um, mas 2 sons, quase simultâneos. As janelas da sala de estar. Eles não morderam a isca. Usaram o barulho como cobertura para sua própria investida. Eram mais rápidos, mais decisivos do que ele previra. O som dos cacos de vidro chovendo sobre o piso de madeira foi como a quebra de uma represa. A barreira final entre o santuário e os invasores havia sido violada. Eles estavam dentro. A caçada havia começado, não mais ao redor da casa, mas dentro dela. O cheiro de neve e noite invadiu a sala, trazendo consigo a promessa de morte. O tempo para truques havia acabado. Arthur subiu do porão em um instante. O som da invasão, um trovão em seus ouvidos. Ele agarrou o braço de Clara. Para a adega, ele sibilou, puxando-a para longe da linha de fogo. A adega era seu castelo interior, escavada na terra sob a cozinha, com paredes de pedra de 1 metro de espessura e uma única porta de carvalho maciço que podia ser trancada por dentro. Era uma armadilha mortal ou seu último reduto. Enquanto a empurrava em direção à segurança, ele lhe deu uma ordem. Tranque a porta e não abra, não importa o que ouvir. Nada. Ele não estava apenas a protegendo, estava liberando a si mesmo. Sem a necessidade de defendê-la diretamente, ele poderia se tornar o fantasma que sua própria casa exigia que ele fosse. Lá em cima, ele podia ouvir o profissionalismo frio de seus caçadores. Não havia gritos ou correria, apenas o som suave de botas no chão de madeira, o clique de um rádio e sussurros curtos e codificados. Alfa na posição, Bravo, cubra a escada, Charlie, flanco esquerdo, sem contato visual com o alvo. Eles se moviam como uma matilha de lobos, cada um conhecendo seu papel, varrendo o espaço com uma geometria letal. Eles não estavam simplesmente procurando por ele, estavam dissecando a casa, cômodo por cômodo, eliminando sistematicamente cada sombra, cada esconderijo. A escuridão, que deveria ser sua aliada, era invadida pelos fachos de luz potentes acoplados aos seus rifles, feixes brancos que cortavam a penumbra como bisturis. Mas eles não conheciam a alma da casa. Arthur, sim. Ele recuou, não para um cômodo, mas para dentro das paredes. Atrás de uma estante de livros falsa na biblioteca de seu pai, havia uma passagem estreita, usada para a manutenção das chaminés, que corria ao longo da espinha dorsal da casa. Era apertada, escura e cheia de teias de aranha. A partir dali, através de frestas na alvenaria,
Ele podia ver fragmentos da movimentação deles, ouvir seus planos. Ele se tornou os ouvidos e os olhos da própria estrutura. Cada tábua que rangia sob o peso de um invasor era um relatório de posição para ele. O conhecimento íntimo de seu lar, antes uma fonte de melancolia, agora era sua arma mais afiada. Ele não estava preso na casa com eles. Eles é que estavam presos com ele. Um dos homens, o líder aparente, parou perto da lareira, examinando os cobertores onde Clara estivera deitada. Ele estava aqui, ela também. O rastro está quente. Ele sussurrou no rádio. Ele se virou, seu facho de luz varrendo a porta da biblioteca, a poucos metros da passagem secreta de Arthur. Era o momento. Arthur ergueu o rifle, a coronha firme contra o ombro, o cano encaixado em uma abertura maior na parede. Ele não mirou no homem. Mirou no batente de carvalho maciço, um palmo acima da cabeça dele. O tiro foi um trovão. Uma explosão que estourou os tímpanos na quietude da casa. Lascas de madeira explodiram no ar. Não foi um tiro de aviso, foi uma declaração de guerra. Foi a voz do fazendeiro recluso dizendo: "Bem-vindos ao meu inferno." O caos controlado dos invasores se desfez. "Contato! Contato!" gritou um deles. O profissionalismo deu lugar ao instinto de sobrevivência. Eles se jogaram no chão, procurando cobertura atrás dos móveis antigos. Os fachos de luz agora dançavam descontroladamente, caçando a origem do tiro. Eles dispararam uma rajada na direção da biblioteca, as balas rasgando livros centenários, transformando o legado de conhecimento de sua família em confete de papel. Mas Arthur já não estava mais lá. Assim que disparou, ele recuou pela passagem escura, movendo-se em direção ao segundo andar. Ele havia conseguido o que queria. Quebrou a formação deles. Semeou a incerteza e transformou sua caçada metódica em uma briga de bar reativa e barulhenta. O silêncio era a arma deles. O barulho e a confusão eram as dele. Uma nova quietude se instalou, mas desta vez era diferente. Era uma quietude cheia de tensão. O silêncio de dois predadores se avaliando no escuro. Eles sabiam que ele estava armado e que conhecia o terreno. Ele sabia que eles eram muitos e não iriam desistir. O líder tentou uma nova tática. A voz agora desprovida de qualquer falsa cordialidade, ecoando pela casa. "Não há para onde ir, Arthur. Você está sozinho. O homem para quem você trabalha, Bastos, ele não deixa pontas soltas. Acha que ele vai te deixar sair daqui, sabendo o que você sabe? Entregue as provas e a garota, e talvez ele lhe dê uma morte rápida. Lute e ele nos deixará brincar com você primeiro." Era uma tentativa crua de quebrar seu moral, de lembrá-lo de sua insignificância no grande esquema de poder de Bastos. Arthur, agora posicionado no sótão, olhando para baixo através das frestas do assoalho, sentiu a tentativa de manipulação psicológica e quase sorriu. Eles achavam que estavam falando com o milionário fracassado, o homem quebrado pela traição, mas aquele homem morrera anos atrás. Eles estavam lidando com algo muito mais primordial, o filho de um homem cuja honra fora roubada, o guardião de uma verdade pela qual seu pai vivera e morrera em silêncio. Esta luta não era mais sobre sua fazenda, sua fortuna perdida ou mesmo sua própria vida. Era sobre o nome de seu pai. Era sobre os outros fazendeiros cujas vidas Bastos havia destruído. Era sobre a mulher trancada na adega, que ousou acreditar que a justiça era possível. O poder de Bastos era construído sobre o medo e o silêncio. Naquela noite, naquela casa, Arthur seria a voz e a fúria. A casa transformou-se num tabuleiro de xadrez tridimensional, onde cada rangido do assoalho e cada sombra bruxuleante era um movimento. Arthur, o rei entrincheirado, tem a vantagem do terreno, mas está perigosamente em xeque. Seus inimigos, as peças escuras, são mais numerosos e impiedosos, adaptando-se ao seu jogo e se preparando para o ataque final que irá destruir o tabuleiro inteiro, se necessário.
O próximo passo definirá o resultado. A força bruta contra a astúcia. O poder do número contra o conhecimento do território. É o momento de maior tensão, a calmaria antes da tempestade final, dentro da tempestade maior. Qual deveria ser a jogada dele? Usar seu último elemento surpresa para um ataque frontal devastador ou criar uma armadilha engenhosa, usando a própria casa como arma para virar o jogo de uma vez por todas? A armadilha. A escolha se cristalizou em sua mente, não como uma tática, mas como uma extensão da própria terra que ele defendia. Um ataque frontal seria um suicídio, um desperdício do único trunfo que lhe restava, o conhecimento. Ele não os enfrentaria em seu jogo de força, mas os arrastaria para o dele, um jogo de engenhosidade e desespero. Seu alvo seria o velho celeiro de grãos, uma estrutura imponente e decrépita a 100 metros da casa, ligada a um silo ainda mais antigo. Era um lugar de ecos e sombras, de maquinaria esquecida e perigos latentes. Ele não precisava ser mais forte que eles. Precisava apenas que a fazenda, sua aliada silenciosa e adormecida, despertasse sua fúria por um único e devastador instante. O plano era arriscado, quase poético em sua brutalidade, e exigiria uma isca que eles não pudessem ignorar. A isca precisava ter vida, movimento. Recuando para as profundezas do sótão, ele encontrou o que precisava: uma corda de poço longa e resistente e o lampião que o guiara na tempestade. Com movimentos rápidos e precisos, ele amarrou a corda ao redor da base do lampião aceso. Então, passando a outra ponta por uma roldana no teto, ele a desceu cuidadosamente pela parte externa da casa, do lado oposto ao que os homens vigiavam. A corda corria até o chão e se estendia na escuridão em direção ao celeiro. De sua posição elevada, ele podia controlar a corda, fazer o lampião dançar e balançar sobre a neve, criando a ilusão perfeita de uma pessoa correndo desajeitadamente, tropeçando, tentando alcançar o refúgio do celeiro. Era uma marionete de luz na escuridão. E ele era o mestre de marionetes, esperando que os lobos atacassem a sombra. A reação foi imediata. Alvo em movimento. Direção leste, para o celeiro. A voz do líder soou no rádio, o sussurro carregado de uma excitação predatória. A disciplina deles, já abalada pelo tiro, quebrou-se de vez. A perspectiva de encurralar finalmente a presa em um espaço confinado era irresistível. 2 homens saíram pela frente da casa, o terceiro pelos fundos, convergindo para a estrutura de madeira escura, suas armas levantadas, os fachos de luz fixos na dança do lampião. Eles se moviam rapidamente sobre a neve, a cautela sacrificada pela urgência da captura. Eles não viram a corda, não questionaram a natureza de sua presa. A armadilha não estava no que viam, mas naquilo que sua arrogância os impedia de sequer procurar. Eles eram soldados caçando um civil. A possibilidade de serem eles a caça não existia em seu cálculo. Quando o primeiro homem chutou a porta lateral do celeiro, Arthur agiu. A corda em sua mão não controlava apenas o lampião. Sua outra extremidade estava amarrada à trava de segurança do antigo conduto de grãos do silo. Um mecanismo de ferro enferrujado que segurava toneladas de milho seco, esquecido ali há mais de uma década. Com um grito que era parte esforço, parte fúria reprimida por anos, Arthur puxou a corda com todo o peso de seu corpo. Por um instante, o metal resistiu. Então, com um estalo que soou como um osso quebrando, a trava cedeu. Não houve um estrondo, mas um rugido baixo e crescente, o som de uma avalanche seca. Uma cascata dourada e mortal de grãos pesados desabou do alto do silo, jorrando pelo conduto diretamente sobre a entrada do celeiro, onde 2 dos homens estavam prestes a entrar. O líder, que estava mais atrás, se jogou para o lado, escapando do soterramento,
mas sendo atingido pela força da onda de grãos. Ele rolou na neve, atordoado, o rifle perdido na escuridão. O silêncio que se seguiu foi mais profundo, mais terrível do que qualquer som. Apenas o gotejar suave dos últimos grãos se assentando. Arthur não esperou. Ele desceu do sótão, saindo pela mesma janela que usara para descer a corda, caindo suavemente na neve acumulada. Ele se moveu em um arco, o rifle pronto, o caçador agora em campo aberto. Ele encontrou o líder tentando se levantar, desorientado, procurando sua arma. Seus olhos se encontraram através da cortina de neve que caía. O jogo de sombras havia acabado. Agora era um duelo. Despido de tática e tecnologia, reduzido ao seu cerne mais primitivo. Um homem contra o outro. O homem partiu para cima dele, não com a precisão de um soldado, mas com a fúria de um animal encurralado. Ele era maior, mais forte, suas mãos buscando o rifle de Arthur. A arma disparou para o céu estrelado enquanto eles lutavam, caindo na neve. A luta se tornou um embate brutal de socos e agarramentos, seus corpos se chocando e rolando na neve gelada. Arthur estava em desvantagem, a força bruta do mercenário o subjugando. Mas enquanto sua cabeça era forçada contra o gelo, seus dedos se fecharam em algo frio e pesado. Um elo de uma corrente de reboque, meio enterrada na neve. Com um último fôlego de energia, ele a girou, o metal pesado atingindo a têmpora do homem com um baque surdo e doentio. O corpo do mercenário amoleceu e o silêncio finalmente venceu a noite, definitivo e absoluto. A alvorada chegou não como uma explosão de cor, mas como um lento clarear do cinza, a luz se infiltrando suavemente no mundo branco e silencioso. A nevasca havia cessado. O som da tempestade foi substituído por uma paz profunda, quase sagrada. Arthur, envolto em um cobertor ao lado de Clara, na varanda da frente, assistiu ao nascer do sol. A fazenda estava ferida, com janelas quebradas e cicatrizes da batalha noturna, mas permanecia de pé. Um bastião que havia resistido ao cerco. Eles não falaram. Não havia palavras para a jornada que haviam feito da beira da morte aquela primeira luz. Eram sobreviventes, testemunhas de uma noite que os havia quebrado e refeito em algo novo, algo mais forte. A guerra havia acabado, a tarefa de reconstruir o mundo, e a si mesmos estava apenas começando. Quando as autoridades finalmente chegaram, horas depois, encontraram uma cena que desafiava a lógica. Corpos de homens com equipamento tático, uma avalanche de grãos e um fazendeiro recluso com um rifle e uma história inacreditável. Mas a história era sustentada por Clara e, mais importante, pela caixa de metal. Arthur não a entregou à polícia local. Ele fez a chamada que Clara nunca conseguiu completar para o jornalista investigativo em Florianópolis. Ele entregou o legado de seu pai não como uma ferramenta para sua própria vingança ou ganho financeiro, mas como uma bomba-relógio para o bem público. Ele não queria restaurar sua fortuna. Ele queria demolir o império de mentiras de Bastos, garantindo que o que aconteceu com ele e com tantos outros nunca mais se repetisse. Era um ato de renúncia, a escolha final pela honra em vez do ouro. A queda de Dr. Bastos não foi um evento, foi um desmantelamento. As revelações contidas nos documentos explodiram no cenário estadual e nacional. A história do fazendeiro recluso que sobreviveu a um esquadrão da morte se tornou uma lenda, mas o foco real estava nos crimes meticulosamente documentados pelo pai de Arthur. Vimos a consequência através de recortes de jornal e trechos de noticiários. Magnata do agronegócio, preso por fraude e formação de quadrilha. Esquema de extorsão de terras descoberto. A imagem pública de Bastos, cuidadosamente construída ao longo de décadas, desmoronou em dias. Seu império de medo,
privado da escuridão em que prosperava, simplesmente se dissolveu sob a luz implacável da verdade. Ele foi derrotado não por uma arma, mas por um livro-caixa e pela coragem de um homem morto. Arthur foi aclamado como herói, uma figura relutante que rapidamente se retirou dos holofotes. As batalhas legais para reaver as terras de todos os fazendeiros lesados foram iniciadas, financiadas por um consórcio público formado após o escândalo. A hipoteca sobre sua fazenda foi anulada, declarada fraudulenta. Ele não ficou rico, pois renunciou a quaisquer processos por danos maciços, pedindo apenas que seu nome e o de seu pai fossem limpos e que a terra fosse devolvida aos seus legítimos donos. Ele trocou uma fortuna em potencial pela única coisa que o dinheiro não poderia comprar de volta: a paz de espírito e a restauração de um legado familiar que ele agora entendia ser sobre integridade, não sobre hectares ou cifras bancárias. A fazenda era sua, livre e clara, não por direito de herança, mas por direito de batalha. A primavera chegou à Serra Catarinense, derretendo a neve e revelando a terra verdejante por baixo. A fazenda, remendada e limpa, zumbia com uma nova vida. Arthur não era mais o fantasma que assombrava seus próprios corredores. Ele estava lá fora, sob o sol, as mãos na terra, consertando cercas, plantando novas sementes. O cinismo em seus olhos havia sido lavado pela tempestade, substituído por uma clareza serena. Ele não estava mais fugindo de um passado de traição, mas construindo ativamente um futuro de propósito. A solidão que fora sua companheira constante havia partido, substituída não apenas pela paz, mas por uma presença, uma parceria que nascera no fogo e no gelo daquela noite terrível. Clara estava lá. Ela não foi embora. A experiência os havia unido com um laço que poucas pessoas conheceriam. Ela encontrou na quietude da fazenda e na força silenciosa de Arthur uma segurança que sua vida anterior nunca lhe oferecera. Ele encontrou em sua resiliência e coragem um espelho para a sua própria redescoberta. Juntos, eles eram mais do que apenas dois sobreviventes. Eram a prova de que, das ruínas de uma vida, outra poderia crescer, mais autêntica e mais forte. O som que agora preenchia a casa não era o uivo do vento ou o silêncio da amargura, mas o som de conversas, de risadas e dos planos silenciosos para os dias que viriam. Eles eram o epílogo vivo da história, um legado de esperança escrito em uma terra que quase os reivindicou. Olhando para o horizonte, Arthur finalmente compreendeu o peso total do legado de seu pai. A caixa não continha apenas provas, continha uma fé implícita de que, um dia, a verdade encontraria seu campeão. Seu pai não o deixara com o fardo da derrota, mas com a chave para a vitória final. Ao escolher a honra em vez da riqueza, Arthur não apenas restaurou o nome de sua família, ele se tornou a personificação viva daquele nome. A amargura que o envenenara por tanto tempo era o resultado de acreditar que havia perdido um jogo. Naquela noite, ele aprendeu que o verdadeiro jogo não era sobre ganhar ou perder fortuna, mas sobre defender a verdade, não importando o custo. E essa era uma vitória que nenhum magnata, nenhuma tempestade e nenhum exército poderiam jamais tirar dele. A jornada de Arthur, de um homem quebrado pela traição a um guardião implacável da verdade, nos mostra que a maior fortaleza não é feita de pedra, mas de propósito. Ele foi forçado a uma encruzilhada entre a vingança pessoal e a justiça coletiva. E sua escolha redefiniu o significado de riqueza e poder. Se esta história épica de resiliência e redenção, onde a honra se provou ser o prêmio final, ressoou com você, pedimos que mostre seu apoio. Clique no botão de curtir para nos dizer que narrativas como essa importam. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas futuras investigações sobre os heróis inesperados da história. E
o mais importante. Compartilhe este vídeo com alguém que precise se lembrar de que mesmo a noite mais escura termina com o nascer do sol. Nossa comunidade é forjada no poder de histórias como esta. Agora, queremos ouvir você. Qual foi o momento que mais te impactou na luta de Arthur? Você acredita que ele encontrou uma fortuna maior na paz e no propósito do que a que perdeu em dinheiro? Deixe sua opinião na seção de comentários abaixo. Sua perspectiva enriquece nossa exploração. Cada comentário, cada curtida, cada compartilhamento nos impulsiona a desenterrar mais histórias que desafiam, inspiram e provam que a coragem pode ser encontrada nos lugares mais isolados. Agradecemos imensamente por dedicar seu tempo a esta saga. Fique atento para nossa próxima história e até lá, lembre-se, às vezes, para encontrar tudo, você precisa primeiro estar disposto a perder tudo.